Pasta 36. Capítulo 36. Thomas não queria vê-la, não queria ver ninguém. Assim que Newt partiu para ir conversar com a garota, Thomas afastou-se silenciosamente, apostando que ninguém iria se importar com ele no meio de toda a empolgação. Com os pensamentos de todos ocupados com a novidade de a garota ter despertado do coma, acabou sendo fácil. Ele se esgueirou pela borda da clareira e, depois, começando a correr, encaminhou-se para o seu lugar de isolamento atrás da floresta do Campo Santo. Agachou-se no canto, aninhou-se na era e atirou a manta sobre o corpo, cobrindo-se da cabeça aos pés. De alguma forma, era como se fosse um modo de se esconder da intrusão de Teresa nos seus pensamentos. Transcorreram alguns minutos. Finalmente, seu coração acalmou-se até bater mais devagar. Esquecer você foi a pior parte. A princípio, Thomas pensou que fosse outra mensagem na cabeça. Ele apertou os punhos contra as orelhas. Mas não, fora diferente. Escutara com os próprios ouvidos uma voz feminina. Calafrios subindo pela espinha. Foi abaixando a manta bem devagar. Teresa achava-se à sua direita, recostada no imenso muro de pedra. Ela parecia muito diferente agora, desperta e alerta, em guarda. Usando uma camisa branca de mangas compridas, jeans e sapatos marrons, ela parecia algo quase impossível, ainda mais impressionante do que quando a vira em coma. O cabelo negro emoldurava a tez clara do rosto, os olhos azuis como duas labaredas. — Tom, você não se lembra mesmo de mim? A voz dela era macia, um contraste com o som desconjuntado e áspero que ouvia a partir dela assim que chegara, quando ela transmitira a mensagem de que tudo iria mudar. — Quer dizer que você se lembra de mim? Indagou ele, aturdido pelo som esganiçado que escapara na última palavra. — Sim, não, talvez. Ela atirou os braços para cima em desagrado. — Eu não sei explicar. Thomas abriu a boca, depois a fechou sem dizer nada. — Eu me lembro de lembrar, murmurou ela, sentando-se com um suspiro pesado. Encolheu as pernas para junto do corpo e passou os braços ao redor dos joelhos. Sentimentos, emoções. Digamos que tenho todos esses arquivos na cabeça, rotulados para lembranças e rostos, mas eles estão vazios, como se tudo antes disso fosse apenas o outro lado de uma cortina branca, incluindo você. Mas como você me conhece? Ele sentiu como se os muros girassem ao seu redor. Teresa voltou-se para ele. — Eu não sei. Alguma coisa sobre antes de virmos para o labirinto. Alguma coisa sobre nós. Está praticamente vazio, como eu disse. — Você sabe sobre o labirinto? Quem contou? Você acabou de acordar. Está tudo muito confuso nesse momento. Ela suspendeu a mão. Mas sei que você é meu amigo. Quase atordoado, Thomas afastou a manta e inclinou-se para a frente, para apertar a mão dela. — Gosto de ouvir você me chamar de Tom. Assim que a frase saiu, ele não teve dúvidas de que não poderia ter falado algo mais imbecil. Teresa rolou os olhos. — Esse é o seu nome, não é? — É, sim, mas a maioria das pessoas me chama de Thomas. Bem, a não ser Newt, ele me chama de Tommy. Tom me faz sentir como se estivesse em casa ou algo parecido, muito embora eu não saiba o que é estar em casa. Ele deu uma risada amarga. Acho que estamos bem encrencados, hein? Ela sorriu pela primeira vez e ele quase precisou desviar o olhar, como se algo tão bonito não pertencesse a um lugar assim sombrio e cinzento, como se não tivesse o direito de observar a expressão dela. — Estamos encrencados, confirmou ela, e eu estou morrendo de medo. — Também estou, acredite em mim. O que era definitivamente a frase do dia. Um longo momento se passou, os dois olhando para o chão. — O que você...
Ela começou, sem saber muito bem como perguntar. Como você falou dentro da minha mente? Teresa abanou a cabeça. Não tenho ideia, simplesmente faço. Ela pensou para ele. Depois voltou a falar em voz alta. É como se você tentasse andar de bicicleta aqui. Se eles tivessem uma, aposto que faria sem pensar. Mas você se lembra de ter aprendido a pedalar? Não. Quer dizer, lembro de andar de bicicleta, mas não de aprender. Ele fez uma pausa, sentindo uma onda de tristeza. Nem de quem me ensinou. Bem, disse ela, os olhos trêmulos, como se ficasse sem jeito diante da tristeza inesperada. Enfim, é mais ou menos isso. Esclarece tudo. Teresa deu de ombros. Você não contou a ninguém, contou? Vão pensar que somos loucos. Bem, quando aconteceu da primeira vez, contei. Acho que o Newt deve pensar que eu estava estressado ou coisa parecida. Thomas sentiu-se irrequieto, como se fosse enlouquecer se não se movesse. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro na frente dela. Precisamos entender o que está acontecendo. Aquele bilhete estranho que você trouxe dizendo ser a última pessoa a vir para cá, o seu coma, o fato de poder conversar comigo telepaticamente. Tem alguma ideia? Teresa acompanhou com o olhar enquanto ele ia de um lado para o outro. Poupe o fôlego e pare de perguntar. A única coisa que tenho são impressões distantes. Que você e eu éramos importantes um para o outro, que, de alguma forma, estávamos acostumados um com o outro, que somos inteligentes, que viemos aqui por uma razão. Sei que desencadeei o término, seja lá o que isso signifique. Ela gemeu, enrubescendo violentamente. As minhas lembranças são tão inúteis quanto as suas. Thomas ajoelhou-se na frente dela. Não são, não. Quer dizer, o fato de você saber que a minha memória foi arrancada sem precisar me perguntar. E essa outra coisa, você está muito à frente de mim e de todos os outros. Os seus olhares se encontraram por um longo tempo. Pareceu para ele que a mente dela girava, tentando dar um sentido para tudo aquilo. Só que eu não sei, disse-lhe ela mentalmente. Olha aí você de novo, falou Thomas em voz baixa, embora estivesse aliviado por não se perturbar mais com essa capacidade dela. Como é que você consegue fazer isso? Eu apenas faço, e aposto que você também é capaz. Bem, eu não diria que eu estou muito ansioso para tentar. Ele voltou a sentar-se e encolheu as pernas como ela fizera. Você disse alguma coisa para mim, nos meus pensamentos, pouco antes de me encontrar aqui. Você disse, o labirinto é um código. O que quis dizer com isso? Ela abanou a cabeça ligeiramente. Assim que acordei, foi como se estivesse entrando em um hospício. Todos aqueles caras estranhos em volta da minha cama, o mundo girando ao meu redor, as lembranças rodopiando na minha cabeça. Tentei me livrar deles e acho que acertei um. Não me lembro realmente por que disse isso. Aconteceu mais alguma coisa? Na verdade, sim. Ela arregaçou a manga do braço esquerdo, expondo o bíceps. Havia letras miúdas escritas na pele em tinta escura. O que é isso? Ele perguntou, inclinando-se para ver melhor. Leia por si mesmo. As letras eram difíceis de distinguir, mas ele conseguiu entender quando se aproximou bem o bastante. Cruel é bom. O coração de Thomas bateu mais forte. Já vi essa palavra, cruel. Ele vasculhou na mente, tentando entender o que poderia significar aquela frase. Em uns seres pequenos que vivem aqui, os besouros mecânicos. O que são eles? Ela quis saber. São maquininhas parecidas com um lagarto que nos espionam para os criadores. As pessoas que nos mandaram para cá. Teresa considerou a informação por um instante, olhando para o vazio. Depois voltou-se para o próprio braço. Não me lembro por que escrevi isto.
disse ela, enquanto umedecia o polegar e começava a esfregar as palavras. Mas não me deixe esquecer, deve ter algum significado. As 3 palavras giravam sem parar na mente de Thomas. Quando escreveu isso? Quando acordei. Deixaram uma caneta e um bloco de anotações ao lado da cama. Na comoção, eu escrevi. Thomas estava perplexo com a garota. Primeiro a ligação que sentira com ela desde o começo. Depois a capacidade de se comunicar mentalmente. Agora isso. Tudo sobre você é bem estranho. Você já deve saber, certo? A julgar pelo seu esconderijo, eu diria que você também não é tão normal. Gosta de viver no mato, né? Thomas tentou ficar sério, mas sorriu. Sentia-se ridículo e envergonhado por se esconder. Bem, você me parece familiar e diz que somos amigos. Eu acho que eu vou confiar em você. Ele estendeu a mão para outro aperto e ela a pegou, segurando-a por um longo tempo. Um arrepio atravessou Thomas de maneira surpreendentemente agradável. Tudo o que eu quero agora é voltar para casa, disse ela, finalmente soltando a mão dele. Assim como todos vocês. Thomas sentiu um aperto no coração ao voltar de chofre à realidade e lembrar-se de como o mundo ficara sombrio. Bem, as coisas estão muito difíceis no momento. O sol desapareceu e o céu ficou cinzento. Não nos mandaram suprimentos semanais. Parece que tudo vai se acabar de uma forma ou de outra. Mas antes de Teresa poder responder, Newt apareceu correndo entre as árvores. Mas como foi que... disse... Mas como foi que... disse enquanto se colocava à frente deles. Alby e alguns outros vinham logo atrás dele. Newt olhou para Teresa. Como veio parar aqui? O socorrista disse que você estava lá num instante e no outro tinha desaparecido. Teresa levantou-se, surpreendendo Thomas com sua segurança. Acho que o garoto se esqueceu de contar a parte em que dei um chute bem naquele lugar dele e pulei a janela. Thomas quase deu uma risada enquanto Newt virava-se para um rapaz mais velho parado ali perto, cujo rosto enrubescera violentamente. Parabéns, Jeff, falou Newt. Você é oficialmente o primeiro cara aqui a ser derrotado por uma garota. Teresa não se deteve. Continue falando assim e será o próximo. Newt voltou-se para encarar Thomas e a garota, mas o seu rosto mostrava tudo menos medo. Ele ficou parado, só olhando para eles. Thomas devolveu o olhar, imaginando o que passava pela cabeça do rapaz mais velho. Alby adiantou-se. Está cheio disso, apontando para o peito de Thomas. Quero saber quem é você, quem é essa trolha aqui e como vocês dois se conhecem. Thomas quase afrouxou. Alby, eu juro... Ela veio direto até você depois de acordar, cara de Mértila. A raiva cresceu dentro de Thomas, e a preocupação de que Alby se comportasse como Ben. E daí? Eu a conheço, ela me conhece. Ou pelo menos nos conhecíamos. Isso não significa nada. Eu não consigo me lembrar dela, nem ela. Alby olhou para Teresa. O que você fez? Thomas, confuso com a pergunta, voltou-se para Teresa e viu que ela sabia o que ele queria dizer, mas não respondeu. O que você fez? Alby gritou. Primeiro o céu, agora isso. Eu desencadeei alguma coisa, respondeu ela com voz calma. Não de propósito, eu juro. O término. Eu não sei o que isso significa. Qual o problema, Newt? Thomas indagou, sem querer falar com Alby diretamente. O que aconteceu? Mas Alby o agarrou pela camisa. O que aconteceu? Eu vou te contar o que aconteceu, trolho. Estava ocupado demais com esses olhinhos adoráveis para dar uma espiada por aí? Para se incomodar em perceber como o tempo enlouqueceu? Thomas olhou para o relógio, percebendo, horrorizado, o que deixara escapar, sabendo o que Alby estava prestes a dizer antes que ele dissesse. Os muros, seu Mértila! As portas! Elas não fecharam à noite. Pasta 37. Capítulo 37. Thomas emudeceu.
tudo seria diferente agora. Sem sol, sem suprimentos, sem proteção contra os verdugos. Teresa estava certa desde o começo. Tudo tinha mudado. Thomas sentiu como se o ar que respirasse ficasse sólido, preso na garganta. Albi apontou para a garota. Quero ela presa, agora! Jackson! Ponham ela no amansador e ignorem qualquer palavra que saia da sua boca de Mértila. Teresa não reagiu, mas Thomas fez o bastante pelos dois. O que é que você está dizendo? Você não pode... Ele parou quando Albi lançou-lhe um olhar de tal forma feroz que fez seu coração hesitar. Mas como pode acusá-la pelos muros não terem se fechado? Newt aproximou-se, pousou a mão de leve sobre o peito de Albi e deslocou-o para trás. Como não podemos, Tommy? Ela mesma admitiu. Thomas voltou-se para olhar para Teresa, empalidecendo com a tristeza que viu nos olhos azuis. Sentia como se alguém tivesse atravessado seu peito e exprimido seu coração. Dê-se por contente por não ir junto com ela, Thomas, falou Albi, dirigindo um último olhar para eles antes de sair. Thomas nunca tivera tanta vontade de esmurrar alguém. Billy e Jackson adiantaram-se e agarraram Teresa pelos braços, começando a acompanhá-la para fora dali. Antes que chegassem às árvores, porém, Newt os deteve. Fiquem com ela. Não me importa o que aconteça, ninguém vai tocar nessa garota. Podem apostar a vida nisso. Os dois guardas concordaram. Depois se afastaram. Teresa a reboque. Thomas sofreu ainda mais ao ver como ela se foi de boa vontade, e não podia acreditar no quanto estava triste. Queria continuar conversando com ela. Mas acabei de conhecê-la, pensou. Nem mesmo sei quem ela é direito. Ainda assim, sabia que não era verdade. Já sentia uma afinidade que só podia existir por conhecê-la antes da existência desprovida de memória na clareira. Venha me visitar, ela lhe falou mentalmente. Ele não sabia como fazer isso, como falar com ela daquele modo, mas tentou assim mesmo. Eu vou. Pelo menos estará segura lá. Ela não respondeu. Teresa? Nada. Nos 30 minutos seguintes, ocorreu uma erupção de confusões. Embora não tivesse havido nenhuma mudança sensível na luz desde que o sol e o céu azul haviam deixado de surgir de manhã, parecia que uma escuridão espalhava-se sobre a clareira. Quando Newt e Albi se reuniram com os encarregados e os instruíram a distribuir responsabilidades e fazer com que os seus grupos estivessem na sede dentro de 1 hora, Thomas sentiu-se nada mais do que um espectador, sem saber como poderia ajudar. Os construtores, sem o seu líder Gally, que ainda não aparecera, receberam ordens de erguer barricadas diante de cada porta aberta. Eles obedeceram, embora Tommy soubesse que não teriam tempo suficiente e que não havia materiais que permitissem um bom resultado. Teve a impressão que os encarregados, ao manter as pessoas ocupadas, tentavam retardar os inevitáveis ataques de pânico. Thomas ajudou enquanto os construtores reuniam todos os objetos soltos que pudessem encontrar e os empilhavam nas aberturas, prendendo as coisas umas nas outras da melhor maneira possível. Aquilo lhe parecia horrível, ridículo e o aterrorizava. Não havia como proteger-se dos verdugos. Enquanto trabalhava, Thomas vislumbrava de relance as outras tarefas executadas em toda a clareira. Todas as lanternas existentes tinham sido reunidas e distribuídas ao máximo de pessoas possível. Newt dissera ter planejado que todo mundo dormisse na sede naquela noite, e que apagassem todas as luzes, a não ser em situações de emergência. A tarefa de Caçarola era tirar todos os alimentos não perecíveis da cozinha e armazená-los na sede, para o caso de ficarem presos lá. Thomas mal podia imaginar quanto isso seria horrível. Outros reuniam os suprimentos e as ferramentas. Thomas viu Minho transportando armas do porão para o prédio principal. Albi deixara claro que não tinha escolha.
Precisavam transformar a sede na sua fortaleza e deviam fazer o que fosse preciso para defendê-la. Thomas finalmente safou-se dos construtores e ajudou Minho, carregando caixas de facas e rolos de arame farpado. Depois, Minho falou que tinha uma incumbência especial da parte de Newt, e mais ou menos disse para Thomas se afastar, recusando-se a responder qualquer uma das suas perguntas. Isso deixou Thomas chateado, mas ele partiu assim mesmo, querendo conversar com Newt sobre outra coisa. Finalmente, o encontrou cruzando a clareira a caminho do sangradouro. — Newt? Chamou, correndo para alcançá-lo. — Você precisa me escutar. Newt parou tão de repente que Thomas quase se chocou contra ele. O rapaz mais velho virou-se e dirigiu um olhar tão aborrecido para Thomas que ele pensou 2 vezes antes de dizer alguma coisa. — Seja rápido, falou Newt. Thomas quase se arrependeu, sem saber como dizer o que estava pensando. — Você precisa soltar a garota, Teresa. Ele sabe que ela só poderia ajudar, que poderia lembrar-se de alguma coisa importante. — Ah, que bom saber que vocês dois estão se dando bem. Newt começou a se afastar. — Não perca o seu tempo, Tommy. Thomas segurou pelo braço. — Escute, tem alguma coisa a ver com ela. Eu acho que ela e eu fomos mandados aqui para ajudar a acabar com toda essa coisa. — Está bem. Terminar tudo, deixando os malditos verdugos entrarem aqui e matarem todos? Já ouvi planos idiotas antes, fedelho, mas esse ganha disparado. Thomas gemeu, querendo que Newt soubesse como se sentia frustrado. — Não, eu não acho que seja isso. Os muros não se fecharam. Newt cruzou os braços, parecia exasperado. — Fedelho, você sabe o que está resmungando aí? Desde que vira aquelas palavras no muro do labirinto, catástrofe e ruína universal, experimento letal, vinha pensando sobre elas. Sabia que se havia alguém que lhe daria crédito, esse alguém seria Newt. Acho que estamos aqui como parte de uma espécie de experimento, ou teste, ou algo parecido, mas isso deve terminar de algum modo. Nós não podemos viver aqui para sempre. Quem quer que tenha nos mandado para cá, quer o fim disto, de uma maneira ou de outra. Thomas sentia-se aliviado por desafogar o peito. Newt esfregou os olhos. — E isso deve me convencer de que tudo está bem, que devo soltar a garota. Para que ela chegou aqui e de repente tudo virou uma questão de vida ou morte? — Não, você não está entendendo. Eu não acho que ela tenha alguma coisa a ver com o fato de estarmos aqui. Ela é apenas um joguete. Eles a mandaram aqui como nosso último instrumento, ou dica, ou o que quer que seja para nos ajudar a sair. Thomas respirou fundo. E acho que me mandaram para isso também. O fato dela ter detonado o término por si não a torna uma pessoa ruim. Newt olhou na direção do amansador. Quer saber de uma coisa? Estou pouco me linchando para tudo neste momento. Ela pode passar uma noite lá. No mínimo estará mais segura do que nós. Concordou, vendo nisso um compromisso. Tudo bem, vamos aguentar por essa noite, de alguma forma. Amanhã, quando tivermos um dia inteiro de segurança, podemos pensar no que fazer com ela. Pensar no que devemos fazer. Newt sorriu com ironia. Tome. O que torna amanhã diferente? Já se passaram 2 malditos anos, você sabe. Thomas teve um sentimento avassalador de que todas aquelas mudanças eram o estopim, um catalisador para o fim do jogo. Porque agora precisamos resolver isso. Seremos forçados a isso. Nós não podemos mais continuar vivendo assim, dia após dia, pensando que o que mais importa é voltar para a clareira antes que as portas se fechem, bem abrigados e seguros. Newt pensou por um momento parado ali, a agitação dos preparativos da clareira envolvendo os dois. Ir mais fundo, permanecer lá fora enquanto os muros se movem. Isso mesmo.
disse Thomas. É exatamente disso que eu estou falando. E talvez possamos fazer barricadas ou explodir a entrada do buraco dos verdugos, encontrando tempo para analisar o labirinto. Albin não vai querer soltar a garota, falou Newt, inclinando a cabeça na direção da sede. Aquele cara não tem vocês dois em muita consideração, mas no momento nós precisamos nos preparar e chegar até de manhã. Thomas concordou. Vamos conseguir afugentá-los. Já fez isso antes, não é, Hércules? Sem sorrir, nem mesmo esperar pela resposta, Newt se afastou, gritando para os garotos terminarem o trabalho e entrarem na sede. Thomas ficou contente com a conversa. Saíra-se tão bem quanto poderia imaginar. Decidiu apressar-se e conversar com Teresa antes que fosse tarde demais. Enquanto corria na direção do amansador na parte de trás da sede, ele observou os clarianos entrando, a maioria com os braços cheios de uma coisa ou de outra. Thomas aproximou-se da pequena cadeia e controlou a respiração. Teresa? Falou através das barras da janela da cela às escuras. O rosto dela apareceu do outro lado, olhando para ele. Ele deixou escapar uma exclamação de surpresa antes de poder se controlar. Levaria 1 segundo para recobrar o equilíbrio. Você às vezes se parece com um fantasma, sabia? Muito gentil da sua parte, disse ela. Obrigada. No escuro, os olhos azuis pareciam brilhar como os dos gatos. Não tem de quê, respondeu ele, ignorando o sarcasmo. Escute, estive pensando. Fez uma pausa para organizar os pensamentos. É bem mais do que eu posso dizer para aquele idiota do Albi, murmurou ela. Thomas concordou, mas estava ansioso para expressar o que viera a dizer. Deve haver algum modo de sair deste lugar. Nós só precisamos nos esforçar, passar mais tempo no labirinto. E o que você escreveu no seu braço, o que disse sobre o código, tudo tem um significado, certo? Precisa ter, ele pensou. Não podia deixar de sentir alguma esperança. É, sim, eu estive pensando a mesma coisa. Mas primeiro... Não pode me tirar daqui? As mãos dela apareceram, agarrando as barras da janela. Thomas sentiu a vontade ridícula de estender a mão e tocá-las. Bem, o Newt disse que talvez amanhã. Thomas já estava contente por ele ter feito tamanha concessão. Você vai precisar passar a noite aí. Na verdade, talvez seja o lugar mais seguro da clareira. Obrigada por pedir a ele. Deve ser divertido dormir nesse chão frio. Ela fez sinal para trás com o polegar. Mas imagino que um verdugo não pode entrar por essa janelinha. Portanto, estarei bem, certo? A menção aos verdugos o surpreendeu. Ele não se lembrava de ter comentado a respeito deles com ela até então. Teresa, tem certeza de que se esqueceu de tudo? Ela pensou por um instante. É estranho. Eu acho que me lembro de alguma coisa. A não ser que tenha ouvido as pessoas conversando enquanto eu estava em coma. Bom, isso não importa agora. Eu só queria ver você antes de ir lá para dentro para passar a noite. Mas ele não queria ir. Quase desejou poder entrar no amansador para ficar com ela. Sorriu ironicamente por dentro. Podia imaginar a resposta de Newt a esse pedido. Tom? Chamou Teresa. Thomas percebeu que olhava para o vazio em devaneio. Ah, desculpe, diga. Ele recolheu as mãos da janela. Ele só conseguia ver os olhos dela, o brilho claro da sua pele. Eu não sei se eu consigo fazer isso, passar a noite toda nesta cela. Thomas sentiu uma tristeza incrível. Teve vontade de roubar as chaves Thomas sentiu uma tristeza incrível. Teve vontade de roubar as chaves de Newt e ajudá-la a fugir, mas sabia que era uma ideia ridícula. Ela teria de sofrer e se arranjar como podia. Fitou aqueles olhos brilhantes. Pelo menos não ficará totalmente escuro. Parece que vamos ter de nos acostumar com esse lixo de crepúsculo de 24 horas daqui para frente. É. Ela olhou para a sede atrás dele. Depois tornou a fitá-lo.
Sou uma garota forte, eu ficarei bem. Thomas sentiu-se péssimo em deixá-la ali, mas sabia que não tinha escolha. Eu vou falar para eles soltarem você bem cedo, logo de manhã. Tudo bem? Ela sorriu, o que o fez sentir-se melhor. Isso é uma promessa, certo? Eu prometo. Thomas fez uma continência, tocando a têmpora direita. E caso se sinta sozinha, pode conversar comigo, com a sua habilidade, sempre que quiser. Tentarei responder. Ele aceitava aquilo agora, quase desejava. Só esperava conseguir descobrir como responder, para poderem conversar. Logo você vai conseguir, falou Teresa mentalmente. Assim espero. Ele ficou parado ali, sem querer partir, de jeito nenhum. É melhor você ir, disse ela. Não quero ter o seu assassinato brutal na minha consciência. Thomas conseguiu sorrir diante do comentário. Tudo bem, a gente se vê amanhã. E antes que pudesse mudar de ideia, escapuliu dali, passando pela esquina do prédio em direção à porta da frente da sede, exatamente quando o último par de clarianos entrava, com Newt tocando-os como galinhas extraviadas. Thomas entrou também, seguido de Newt, que fechou a porta atrás de si. Antes que ele a trancasse, Thomas pensou ter ouvido o primeiro gemido horripilante dos verdugos, vindo de algum lugar do fundo do labirinto. A noite começara. Pasta 38. Capítulo 28. A maior parte deles dormia ao relento nos tempos normais, e a sede não estava preparada para acomodar todos aqueles corpos, o que tornava o espaço bem apertado. Os encarregados tinham organizado e distribuído os clarianos por todos os aposentos, juntamente com mantas e travesseiros. Apesar do número de pessoas e do caos provocado pela mudança, um silêncio perturbador pairava sobre todas as atividades, como se ninguém quisesse chamar a atenção para eles. Depois de estarem todos acomodados, Thomas encontrou-se no andar superior com Newt, Alby e Minho, e eles finalmente foram capazes de terminar a discussão iniciada antes no pátio. Alby e Newt estavam sentados na única cama do quarto, ao passo que Thomas e Minho sentaram próximos a eles nas cadeiras. Os outros móveis eram uma velha cômoda de madeira e uma mesinha, sobre a qual repousava um abajur, a única fonte de luz de que dispunham. A escuridão acinzentada lá de fora parecia fazer pressão sobre a janela, com promessas de coisas ruins por acontecer. Isso é o mais próximo que cheguei até agora de tudo se acabar, dizia Newt. Está tudo danado e ainda temos de dar um beijinho de boa noite nesses malditos verdugos. Suprimentos cortados, essa droga de céu cinzento, os muros abertos... Mas não podemos desistir, e todos sabemos disso. Os desgraçados que nos mandaram para cá ou querem que a gente morra, ou estão dando uma espécie de empurrãozinho. Seja o que for, precisamos ralar ao máximo até estarmos mortos ou não. Thomas acenava com a cabeça, mas não disse nada. Concordava totalmente, porém não tinha ideias concretas sobre o que fazer. Se conseguisse sobreviver até o dia seguinte, talvez ele e Teresa elaborassem alguma coisa que ajudasse. Thomas olhou de relance para Alby, que olhava para o chão, perdido nos próprios pensamentos sombrios. Seu semblante ainda apresentava as marcas profundas da depressão, os olhos fundos e vazios. A transformação recebera um nome bem adequado, considerando-se o que fizera com ele. — Alby? — chamou Newt. Vai dizer alguma coisa? Alby tirou os olhos do chão, a surpresa estampada no rosto como se não soubesse que havia mais alguém no quarto. Hã? Ah, sim. Bom isso. Mas vocês viram o que acontece à noite. Só porque esse fedelho deu uma de super-herói e conseguiu sobreviver, não quer dizer que o resto de nós tenha a mesma sorte. Thomas olhou os olhos para o alto e ligeiramente para Minho, exausto das atitudes de Alby. Se Minho sentia o mesmo, conseguia disfarçar muito bem.
Concordo com Thomas e Newt. Precisamos parar de choramingar e de sentir pena de nós mesmos. Ele esfregou as mãos juntas e sentou-se mais para a frente da cadeira. Amanhã de manhã, antes de qualquer outra coisa, vocês podem indicar equipes para passar o dia inteiro estudando os mapas enquanto os corredores estiverem fora. Vamos nos abastecer ao máximo de suprimentos para poder passar alguns dias lá fora. O quê? Reagiu Alby, finalmente demonstrando alguma emoção na voz. Como assim dias? Isso mesmo, dias. Afinal, com as portas abertas e sem pôr do sol, não faz sentido voltar aqui. Teremos um bom tempo para ficar lá e ver se alguma coisa se abre quando os muros se movem. Se é que ainda se movem. De jeito nenhum, disse Alby. Temos a sede para nos esconder, e se isso não funcionar, ainda restam a Casa dos Mapas e o Amansador. Não podemos pedir às pessoas que vão lá para morrer, Minho. Quem seria voluntário para uma loucura dessas? Eu, falou Minho, e o Thomas. Todos se voltaram para Thomas. Ele simplesmente concordou com um movimento de cabeça. Ainda que morresse de medo, explorar o labirinto, explorá-lo de verdade, era algo que queria fazer desde a primeira vez que aprendera alguma coisa sobre ele. Eu irei se for preciso, falou Newt, surpreendendo Thomas. Nunca haviam conversado sobre isso. O jeito como o rapaz mais velho andava mancando era uma lembrança constante de algo horrível que lhe acontecera no labirinto. E tenho certeza que todos os corredores também. Com essa perna estrupiada, indagou Alby, uma risada ríspida escampando-lhe dos lábios. Newt franziu o senho, olhando para o chão. Ora, não me sinto bem em pedir para os clarianos fazerem algo que eu mesmo não esteja disposto a fazer. Alby atirou-se de costas na cama e jogou os pés para cima. Então, tudo bem, faça o que quiser. Fazer o que eu quero? Indagou Newt, levantando-se. Qual é o seu problema, cara? Por acaso temos escolha? Devemos ficar por aí, parados, sem fazer nada, esperando ser atacados pelos verdugos? Thomas sentiu vontade de levantar e aplaudir, certo de que Alby sairia de uma vez da depressão e da melancolia. Mas o líder não demonstrou se sentir nem um pouco repreendido ou arrependido. Bem, isso não parece melhor do que correr em direção a eles, disse Alby. Newt recostou-se na parede. Alby, você precisa começar a demonstrar mais juízo. Por mais que odiasse admitir, Thomas sabia que precisavam de Alby em tudo o que fossem fazer. Os clarianos o respeitavam. Finalmente, Alby respirou fundo. Depois olhou para cada um deles. Vocês todos sabem que eu estou ferrado. Sério. Eu sinto muito. Eu não deveria mais ser essa porcaria de líder. Thomas prendeu a respiração. Não podia acreditar que Alby acabara de dizer aquilo. Mas que droga! Começou Newt. Não! Alby gritou, sua expressão demonstrando fraqueza, derrota. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só estou dizendo que eu acho que eu preciso deixar vocês tomarem as decisões. Não confio mais em mim mesmo, portanto... Sim, eu farei qualquer coisa. Thomas reparou que tanto Minho quanto Newt estavam tão surpresos quanto ele. Hã? Tudo bem, falou Newt devagar, como se estivesse inseguro. Vamos fazer dar certo, eu prometo, você vai ver. Murmurou Alby. Depois de uma longa pausa, ele falou com um traço de estranha excitação na voz. E sabe de uma coisa? Ponham-me como responsável pelos mapas. Eu vou fazer com que cada clariano se mate de tanto ralar para estudar aquelas coisas. Para mim parece bom, falou Minho. Thomas queria concordar, mas não sabia se podia. Alby voltou a apoiar os pés no chão, sentando-se ereto. Vocês sabem, foi uma besteira completa dormirmos aqui esta noite. Deveríamos estar lá na caça dos mapas, trabalhando. Thomas pensou que esta fora a coisa mais inteligente que ouvira Alby dizer desde muito tempo. Minho deu de ombros. Provavelmente está certo. Bem, pois eu vou.
falou Albi, inclinando a cabeça de maneira confiante. Agora mesmo. Newt abanou a cabeça negativamente. Pode esquecer isso, Albi. Já ouvi os gemidos dos malditos verdugos lá fora. Podemos esperar até o amanhecer. Albi inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre os joelhos. Ei, seus mértilas, parem de me dizer o que fazer. Não venham com essa choradeira para cima de mim. Eu vou fazer isso e pronto, eu consigo, como nos velhos tempos. Eu preciso de algo que me motive de verdade. Thomas sentiu-se aliviado. Estava enjoado de toda aquela discussão. Albi levantou-se. É sério, eu preciso disso. Encaminhou-se para a porta do quarto como se fosse sair. Não pode estar falando sério, falou Newt. Não pode ir lá para fora agora. Eu vou e pronto. Albi tirou o molho de chaves do bolso e agitou-o divertido. Thomas não conseguia acreditar no súbito acesso de bravura. Vejo vocês de manhã, seus mértilas. E saiu em seguida. Era estranho saber que a noite já ia alta, que a escuridão devia ter engolido o mundo ao redor deles, e ainda assim ver apenas a luz acinzentada do lado de fora. Isso fez Thomas sentir-se deslocado, como se a vontade de dormir, que aumentava a cada minuto, fosse algo antinatural. O tempo se arrastava agonizante. Ele sentia como se o dia seguinte nunca mais fosse chegar. Os outros clarianos tinham se acomodado, ocupados com os seus travesseiros e mantas na tarefa impossível de dormir. Ninguém dizia nada, todos com um ar sério e sombrio, pois o que se ouvia eram fungadas silenciosas e suspiros. Thomas fez o possível para forçar a dormir, sabendo que com isso o tempo passaria mais depressa, mas depois de 2 horas ainda não tivera essa sorte. Continuava estendido no chão em um dos aposentos no andar superior, em cima de um grosso cobertor, entre vários outros clarianos amontoados ao seu lado, quase corpo a corpo. A cama ficara para Newt. Chuck fora parar em outro quarto. E por alguma razão, Thomas imaginou-o encolhido em um canto escuro, chorando, apertando as mantas de encontro ao peito, como se fossem um ursinho de pelúcia. A imagem entristeceu Thomas a tal ponto que tentou apagá-la dos pensamentos, mas em vão. Praticamente todos tinham uma lanterna ao lado para ser usada em caso de emergência. A não ser por isso, Newt ordenara que todas as luzes fossem apagadas. Apenas da luz pálida e funérea do seu novo céu não fazia sentido atrair mais atenção do que o necessário. Tudo o que podia ser feito de imediato para prepará-los para um ataque dos verdugos fora feito. As janelas haviam sido fechadas com tábuas, os móveis amontoados de encontro às portas, as facas distribuídas como armas de defesa. Mas nada disso fez Thomas sentir-se seguro. A expectativa em relação ao que poderia acontecer era desmedida, um sufocante manto de angústia e medo que a tudo cobria e que parecia começar a ganhar vida própria. Ele quase desejou que os malditos simplesmente aparecessem e acabassem logo com tudo. A espera era insuportável. Os lamentos distantes dos verdugos foram se aproximando à medida que a noite avançava, cada minuto parecendo demorar mais do que o anterior. Outra hora se passou, depois outra. O sono finalmente chegou, mas em péssimas condições. Thomas calculou que eram cerca de 2 horas da madrugada, quando virou de bruços pela milionésima vez naquela noite. Pôs as mãos sob o queixo e olhou para o pé da cama, quase uma sombra em meio à luz acesa. Então, tudo mudou. Um fragor mecanizado de máquinas em movimento elevou-se do lado de fora, seguido dos familiares estalidos de um verdugo rolando sobre o chão de pedra, como se alguém tivesse espalhado um punhado de pregos. Thomas levantou-se de um salto, como a maioria dos garotos. Mas Newt já estava de pé antes de todos, agitando os braços, depois fazendo sinal para silenciarem, com o dedo sobre os lábios. Poupando a perna ruim, ele se encaminhou para a ponta dos pés, para a única janela do aposento, que fora coberta por 3 tábuas pregadas às pressas.
Grandes brechas entre as tábuas davam um espaço de sobra para que se vigiasse o lado de fora. Com todo o cuidado, Newt inclinou-se para dar uma olhada e Thomas avançou furtivamente para perto dele. Ele se agachou abaixo de Newt, contra a mais baixa das tábuas de madeira, pressionando o olho contra a fenda. Era de aterrorizar estar tão perto do muro, mas tudo o que viu foi a clareira descampada. Não tinha espaço suficiente para olhar para cima, para baixo ou para os lados, só direto à frente. Depois de 1 minuto, mais ou menos, desistiu e sentou-se recostado na parede. Newt voltou para trás e sentou-se na borda da cama. Alguns minutos se passaram. Vários sons de verdugos penetraram as paredes a cada 10 ou 20 segundos. Os guinchos de pequenos motores seguidos de um rangido metálico giratório. O estalido dos ferrões contra a dureza da pedra. Coisas que estalavam e se estendiam e voltavam a estalar. Thomas encolhia-se de medo toda vez que ouvia essas coisas. Parecia haver uns 3 ou 4 deles do lado de fora, no mínimo. Ele ouviu os animais-máquinas retorcidos se aproximarem, chegarem bem perto, sobre os blocos de pedra lá embaixo, todos emitindo zumbidos e estalidos metálicos. A boca de Thomas secou. Vira-os face a face, recordava-se muito bem de tudo. Precisou lembrar-se de respirar. Os outros no quarto estavam quietos. Ninguém produziu um único som. O medo parecia pairar no ar como uma tempestade de neve negra. Um dos verdugos soava como se estivesse se encaminhando em direção à casa. Então o rangido dos seus ferrões contra a pedra de repente tornou-se cada vez mais profundo e oco. Thomas conseguia visualizar toda a cena. Os ferrões de metal enterrando-se nas laterais de madeira da sede. A criatura rolando o corpo volumoso, subindo até o quarto deles, desafiando a gravidade com a sua força. Thomas ouviu os ferrões do verdugo arranharem a lateral de madeira pelo caminho enquanto se projetavam, e se recolhiam, girando para se projetar de novo. O prédio inteiro estremeceu. Os lamentos da madeira rangendo e estalando tornaram-se os únicos sons no mundo para Thomas, aterrorizantes. Eles foram ficando mais altos, mais próximos. Os outros garotos tinham se amontoado no quarto o mais longe possível da janela. Thomas finalmente seguiu-lhes o exemplo. Newt ficou ao seu lado, todos grudados contra a parede oposta, olhando para a janela, exatamente quando a situação tornou-se insuportável. Quando Thomas concluiu que o verdugo achava-se perto da janela, tudo ficou em silêncio. Thomas quase podia ouvir o próprio coração batendo. Luzes tremularam lá fora, lançando estranhos feixes através das rachaduras entre as tábuas de madeira. Depois uma sombra tênue interrompeu a luz, movendo-se de um lado para o outro. Thomas sabia que as sondas e armamentos do verdugo tinham se projetado, em busca de um banquete. Imaginou os besouros mecânicos lá fora, ajudando as criaturas a encontrar o caminho. Segundos depois, a sombra parou. A luz acomodou-se em uma posição, lançando 3 feixes imóveis de claridade no quarto. A tensão no ar era palpável. Thomas não ouvia ninguém respirar. Pensou que praticamente a mesma coisa se passava nos outros aposentos da sede. Então lembrou-se de Teresa no amansador. Acabara de desejar que ela dissesse alguma coisa para ele quando a porta do corredor abriu-se subitamente. Gritos e exclamações explodiram em todo o quarto. Os clarianos esperavam que alguma coisa viesse pela janela, não de trás deles. Thomas virou-se para ver quem abriria a porta, esperando que fosse Chuck, assustado, ou quem sabe Albie, arrependido. Mas quando viu quem estava lá, sua cabeça pareceu se contrair, espremendo o cérebro em choque. Era Gale. Pasta 39. Capítulo 39.
Gally parecia fora de si, com os olhos arregalados. As suas roupas estavam em frangalhos e imundas. Ele caiu de joelhos e ficou ali, o peito arfando com a respiração pesada, sugando o ar como se fosse sufocar. Correu os olhos pela sala como um cão raivoso em busca de alguém para morder. Ninguém disse uma palavra. Era como se todos acreditassem, como Thomas, que Gally fosse apenas um invento da sua imaginação. "Eles vão matar vocês!" gritou Gally, respingando saliva para todos os lados. "Os verdugos vão matar todos vocês, um a cada noite, até tudo estar acabado." Thomas observou perplexo quando Gally levantou-se com esforço e avançou para eles, arrastando a perna direita, mancando pesadamente. Ninguém no quarto moveu um músculo enquanto assistia à cena, todos surpresos demais para esboçar alguma reação. Até mesmo Newt permanecia mudo como um túmulo. Thomas estava quase com mais medo do visitante inesperado do que do ataque dos verdugos do lado de fora da janela. Gally parou, equilibrando-se poucos passos à frente de Thomas e Newt. Apontou para Thomas com um dedo ensanguentado. "Você!" disse com um sorriso de escárnio, tão exagerado que passou de cômico a perturbador. "É tudo culpa sua!" Sem avisar, ele lançou a mão esquerda, o punho fechado projetando-se até chocar-se contra a orelha de Thomas. Thomas deu um grito e caiu no chão, mais tomado de surpresa do que de dor. Levantou-se de imediato assim que atingiu o chão. Newt finalmente despertara do seu torpor e dera um empurrão em Gally, que cambaleou para trás e esborrachou-se sobre uma escrivaninha ao lado da janela. O abajur rolou para o lado e desfez-se em pedaços no chão. Thomas imaginou que Gally revidaria, mas ele se recompôs e, em vez disso, dirigiu a todos um olhar ensandecido. "Não tem mais jeito", disse ele, a voz agora baixa e distante, espectral. "O maldito labirinto vai matar todos vocês, seus trolhos. Os verdugos vão matar vocês, um a cada noite, até tudo estar acabado. É melhor que seja assim." Os seus olhos projetaram-se para o chão. "Eles vão matar todos vocês, um por noite, suas estúpidas variáveis." Thomas ouviu assombrado, tentando dominar o medo para poder memorizar tudo o que o garoto enlouquecido dizia. Newt deu um passo à frente. "Gally, cala essa maldita boca. Tem um verdugo bem em cima da janela. Agora sente-se aí e fique quieto. Assim talvez ele vá embora." Gally levantou a cabeça, os ombros apertados. "Parece que você não entendeu nada, Newt. Você é idiota demais. Sempre foi um grande idiota. Não tem saída, não há como vencer. Eles vão matar você. Todos vocês, um por um." Gritando a última palavra, Gally lançou-se contra a janela e começou a arrancar as tábuas como um animal selvagem, tentando fugir de uma jaula. Antes que Thomas ou qualquer um pudesse reagir, ele já arrancara uma tábua, que atirou contra o chão. "Não!" gritou Newt, correndo na direção dele. Thomas o seguiu para ajudar, sem acreditar no que estava acontecendo. Gally arrancava a segunda tábua no instante em que Newt o alcançou. Ele girou-se para trás com as duas mãos e acertou a cabeça de Newt, lançando-o esparramado sobre a cama enquanto um pequeno borrifo de sangue manchava os lençóis. Thomas aproximou-se, pronto para uma luta. "Gally!" gritou. "O que é que você está fazendo?" O garoto plantou os pés no chão, bufando como um cão esbaforido. "Feche já essa boca suja, Thomas! Cala a boca! Eu sei quem você é, mas não me importa mais. Só vou fazer o que é certo." Thomas sentiu como se seus pés tivessem criado raízes no chão. Estava completamente surpreso com o que Gally dissera. Observou o garoto voltar-se e soltar a última tábua. No instante em que a tábua arrancada alcançou o chão do quarto, o vidro da janela explodiu para dentro como um enxame de vespas de cristal. Thomas cobriu o rosto e caiu no chão.
agitando as pernas para arrastar o corpo para o mais longe possível. Quando bateu na cama, recompôs-se e olhou para cima, pronto para ver o seu mundo chegar ao fim. O corpo pulsante e bulboso de um verdugo achava-se enfiado pela metade através da janela destruída. Os braços metálicos, com pinças agitados e tentando agarrar alguma coisa em todas as direções. Thomas estava tão aterrorizado que mal percebera que todo mundo no quarto fugira para o corredor, a não ser Newt, que jazia inconsciente sobre a cama. Paralisado, Thomas observou quando um dos longos braços do verdugo adiantou-se para o corpo inerte. Isso foi o que bastou para libertá-lo do medo. Levantou-se com dificuldade, apalpou o chão ao redor em busca de uma arma. Tudo o que encontrou foram facas. Não teriam utilidade nenhuma no momento. O pânico explodiu dentro dele, consumindo-o. Então Gale tornou a falar. O verdugo recolheu o braço, como se precisasse da coisa para ser capaz de observar e ouvir. Mas o corpo permaneceu pulsando, tentando espremer-se a todo custo para dentro. Ninguém nunca entendeu o que eu vi, o que a transformação fez comigo. Não volte ao mundo real, Thomas. Você não quer se lembrar. Gale dirigiu a Thomas um olhar demorado e assombrado, a expressão tomada pelo terror. Depois voltou-se e mergulhou de encontro ao corpo enroscado do verdugo. Thomas gritou, enquanto todos os braços estendidos do monstro imediatamente se retraíram e agarraram Gale pelos braços e pelas pernas, impossibilitando que ele escapasse ou pudesse ser resgatado. O corpo do rapaz afundou vários centímetros na carne pegajosa da criatura, produzindo um som horrível de esmagamento. Depois, com uma velocidade surpreendente, o verdugo recuou de volta para o lado de fora do batente estraçalhado da janela e começou a descer para o chão lá embaixo. Thomas correu até o buraco escancarado e disforme. Olhou para baixo, no exato momento em que o verdugo chegava ao chão e começava a fugir pela clareira. O corpo de Gale ia aparecendo e desaparecendo enquanto a coisa rolava. As luzes do monstro brilhavam com mais intensidade, lançando um brilho amarelo funesto sobre a pedra da porta oeste aberta, por onde o verdugo saiu para as profundezas do labirinto. Então, segundos depois, vários outros monstros seguiram logo atrás do companheiro, silvando e estalando, como se comemorassem uma vitória. Thomas estava enjoado a ponto de vomitar. Ele começou a recuar da janela, mas alguma coisa do lado de fora atraiu a sua atenção. Rapidamente, se inclinou para fora do prédio para olhar melhor. Uma forma solitária corria através do pátio da clareira, em direção à saída pela qual Gale acabara de ser levado. Apesar da luz fraca, Thomas reconheceu imediatamente quem era. Então gritou. Gritou para que parasse, mas era tarde demais. Minho corria a toda velocidade, desaparecendo no labirinto.